a tua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, como eu disse para você, ela tem aí 13 capítulos. E talvez você pergunte, Bispão, por que eu devo estudar esse livro? Por que estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios? É uma carta que ela tem um forte apelo na questão do consolo no momento da aflição. É uma carta que ela mostra uma tônica forte de fortalecimento em meio à fraqueza, inclusive na vida do próprio apóstolo Paulo. E o discernimento entre verdadeiros mestres e mestres falsos. O exemplo e os ensinamentos de Paulo, registrados aqui na segunda carta aos Coríntios, eu tenho certeza, vai te inspirar a você permanecer fiel àquilo que é o teu propósito, àquilo que é o teu chamado com Deus, vai te animar, independente da circunstância, independente da consequência. Lendo e estudando a carta aos Coríntios, eu tenho certeza que nós vamos ser tremendamente motivados. A carta tem a autoria do apóstolo Paulo e foi escrita logo depois que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Para a gente poder entender, vamos olhar um pouquinho a história, né? Depois que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, uma revolta, um levante aconteceu em Éfeso, em oposição aos seus ensinamentos. Você vai ver isso ali em Atos, capítulo 19. Lá do verso 23 até o verso 41, Paulo fala sobre isso. Ele, então, vai para Macedônia, Atos, capítulo 20. E quando ele estava na Macedônia, esse é o meu entendimento e de muitos estudiosos, da Macedônia ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Em que época? Por volta aproximadamente de 55, 57, anos 55, 57, depois de Cristo. Ok? Então, essa carta, ela é escrita na Macedônia, Paulo está na Macedônia, por volta dos anos 55 e 57. Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto. Nós já falamos, ele escreveu 4 cartas ao todo. A primeira e a última se perderam. Sobraram apenas essas 2 que viraram a primeira e a segunda carta. E ela foi escrita, como diz o texto, para a própria igreja de Corinto. Era a terceira viagem missionária de Paulo. Quando você pega ali os mapas na Bíblia, você pode procurar um mapa da terceira viagem missionária de Paulo. Deixa eu pegar aqui para você, para poder projetar aí essa imagem para você, tá? Era só um minutinho. E aí a gente consegue visualizar melhor aqui, tá? Essa terceira viagem missionária de Paulo. Tenho abrindo aqui para você, dá para eu, imagino aqui, compartilhar aqui a minha tela com você. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer para você, para compartilhar a minha tela, uma guia aqui. Eu acredito que funcione. Ok? E aí você está vendo aí a terceira viagem missionária de Paulo. Deixa eu fechar aqui esse anúncio. Pronto. Ele sai aqui de Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, por aqui. Você vê, ele faz esse caminho por terra. Antioquia da Psídia. Aí ele chega em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, vai subindo a Troade. E aí ele vai até Neápolis, Filípolis, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Acaia, Corinto, volta por aqui, faz o mesmo caminho, desce para Rhodes e chega aqui a Pátara, Tiro
Ptolemaida, Cesareia e Judéia. Amém? Então, aqui você pode ter uma visão daquilo que é ou daquilo que foi a terceira viagem missionária de Paulo. Aí eu falei para você, né? Bispo, você falou aí sobre a questão da Macedônia, né? Vamos identificar aqui a Macedônia aqui no mapa, tá? Deixa eu abrir aqui a telinha para você. Você ainda está vendo aqui a minha tela? A Macedônia é nessa região aqui da Tessalônica, Bereia. Você vê aqui em cima, ó, marcação Macedônia, tá? Então, é nessa região que ele escreve a carta à igreja de Corinto, ok? Você conseguiu aí enxergar? Louvado seja Deus pela questão da tecnologia, amém? Então, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios quando estava na Macedônia durante a sua terceira viagem missionária. Tito traz notícias de Corinto, dizendo que, olha, Paulo, a carta que você enviou, ela foi bem recebida pela igreja de lá, pelos santos de lá. A igreja de Corinto estava fazendo progressos. Essa era a boa notícia de Tito. Mas, no meio do progresso, Paulo ficou sabendo o seguinte: opa, existem falsos mestres em Corinto que estão corrompendo a escritura, o ensinamento, as doutrinas puras de Cristo. Algum tempo depois da visita inicial de Paulo a Corinto, talvez na sua provável segunda visita, Paulo repreende ali alguns membros daquela igreja, e aí então pregadores da região de Jerusalém, seriam esses que teriam sido repreendidos, entraram em Corinto e começaram a ensinar a igreja que eles deveriam assumir práticas judaizantes ao invés dos ensinos de Paulo. Então, Paulo vai, prega sobre Cristo, e aí então vão lá alguns mestres e falam assim: não, vocês têm que circuncidar, vocês têm que assumir as práticas do judaísmo. E a segunda carta de Paulo, basicamente, ela vai abordar os problemas causados por esses falsos mestres. A gente vai ver também Paulo fazendo aqui para efetivar o seu ensinamento. Paulo faz a defesa do seu ministério. Paulo mostra a autenticidade do seu ministério. Essa carta, ela é dirigida àqueles que são como eu e você, que desejamos mergulhar mais, conhecer mais dos ensinamentos de Paulo. Também ela é endereçada àqueles que tinham uma resistência aos ensinamentos de Paulo. Paulo traz a sua segunda carta com um caráter esclarecedor. E aí, então, nós vemos aqui alguns propósitos dessa carta. Primeiro, mostrar gratidão e fortalecer a igreja, os santos que tinham agido favoravelmente à sua carta anterior. Em segundo lugar, alertá-los desses falsos mestres que estavam corrompendo a pura doutrina de Cristo. Em terceiro lugar, defender o seu caráter pessoal, a sua autoridade como apóstolo de Cristo Jesus. E em quarto lugar, incentivar a igreja a fazer uma oferta generosa para os santos carentes de Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Paulo já havia falado sobre isso na primeira carta, e ele ministra aqui na sua segunda carta, nos capítulos 8 e 9, ele fala sobre isso. Algumas características marcantes desse livro. Enquanto muitas cartas de Paulo, nós vamos olhar, elas têm uma tônica forte para aquilo que é a doutrina. Grande parte dessa segunda carta aos Coríntios enfatiza o relacionamento de Paulo com a igreja, o seu amor, a sua preocupação para com
a igreja de Corinto. Ele é firme, ele é forte na sua oposição aos críticos. Mas nessa segunda carta aos Coríntios, nós podemos enxergar um sacerdote, um pastor sensível, que está interessado na felicidade e no bem-estar da igreja. Paulo também traz aqui nessa segunda carta algumas situações pessoais dele, como, por exemplo, ele fala aqui em 2 Coríntios 12:7, do tal espinho na carne. Quando a gente falar sobre o capítulo 12, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui no capítulo 12, nos versos 2, 3 e 4, Paulo se descreve como um homem de Cristo. Deixa eu ler aqui para você. Conheço um homem em Cristo, ele fala aqui na terceira pessoa, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo é esse homem. Ele usa aqui a terceira pessoa, ele se descreve como esse homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu e ouviu coisas que são indescritíveis. Essa visão, com a sua declaração doutrinária anterior sobre as diferenças em glória ao corpo ressuscitado, falando lá sobre 1 Coríntios capítulo 15, lembra? No penúltimo capítulo, ele gasta um capítulo inteiro falando sobre essa questão da ressurreição. A gente enxerga como um paralelo bíblico, tá? Ele vem aqui para justamente falar sobre isso. Então, aí um breve resumo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, para mim e para você, ele testificando que Deus consola seus filhos em todas as tribulações, desafia os santos a amarem e perdoarem os outros, manifesta o evangelho e as obras do Espírito, sendo mais gloriosos que a letra da lei, vai trazendo aqui conceitos e conselhos que foram importantes para a igreja de Corinto e são preciosos hoje, 2000 anos depois, para mim e para você. Então,